O primeiro tópico que nós vamos abordar é diferenciar o que é prisma, entender o que é prisma. Aqui nós temos uma anotação que o prisma é um refrator limitado por faces não paralelas com diferença de bordas. Mas a forma de um prisma não é necessariamente um triângulo. Todos os objetos que possuem faces não paralelas ou possuem diferença de espessura de bordas são chamados de prisma. Então, quando nós abordamos aqui, quando nós vamos entender melhor essa interpretação, tudo aquilo que nós temos que refrata, que faz refração e que é limitado por faces, nós temos ali a presença de um prisma. Tá? Geralmente, nós ligamos o prisma ao triângulo. Nós, sempre que falamos de prisma, nós relacionamos a um triângulo. Porém, várias estruturas podem ser consideradas prisma. Quando nós tratamos da própria lente, quando nós falamos da própria lente, temos aqui o desenho de uma lente. Quando nós falamos de uma lente, essa lente não necessariamente é um triângulo. Porém, se vocês observarem mais a fundo, ela é considerada um prisma, por quê? Porque existe a junção de dois prismas. Quando nós falamos de lente, toda lente oftálmica é formada pela junção de prismas, seja a junção de prisma pela base, ou seja a junção de prisma pelo ápice. É importante que nós tenhamos em mente que existem duas posições específicas, duas descrições específicas do prisma, que é o ápice e temos também a base. Então, nesse caso, descrevendo um prisma, descrevendo a forma de um prisma, nós temos o ápice e a base. O ápice é sempre a parte mais elevada, a parte mais fina. Tá? Então, nesse caso desse triângulo, o ápice é a ponta, a parte mais fina dela. Tá? E a base é compreendida como a parte mais larga dessa estrutura, desse prisma, no caso, desse triângulo. Tá? E quando nós falamos de lente oftálmica, nós estamos falando da junção de prisma pela base ou estamos falando da junção de prisma pelo ápice. Tá? Então, quando descrevemos aqui uma lente positiva, nós temos esse formato aqui, que nada mais é do que dois prismas unidos pela base. Quando nós falamos de uma lente negativa, nós temos o quê? Nós temos esse desenho aqui, que nada mais é do que dois prismas unidos pelo ápice. Então, nós temos aqui a base e temos aqui o ápice. O que isso significa? O que isso difere para nós? O que isso auxilia na interpretação e no entendimento do que é uma lente oftálmica? O importante é entender que o formato do prisma, olha, vamos observar aqui nesse próximo slide. O formato do prisma é variável. Então, nessas estruturas, nesses desenhos, nós temos a composição de um prisma. O prisma pode acontecer neste formato aqui, isso é um prisma. Aqui nós temos também um prisma, aqui nós temos... Então, todos esses desenhos, eles representam para nós um prisma. São prismas. Tá? E qual é a característica principal do prisma? A característica principal do prisma é desviar o raio de luz. Então, quando nós tratamos de um prisma, quando nós tratamos de uma lente, quando nós tratamos de qualquer objeto refrator que tenha diferença das bordas e também tenha faces não paralelas, nós estamos falando de prisma. Tá? Qualquer material que possua essa capacidade de desviar o raio de luz, ele acaba se transformando em um prisma. Tá? Lógico que aí nós temos que considerar transparência, nós temos que considerar espessura, nós temos que considerar material de produção, matéria-prima, tudo isso dentro da ótica. Mas o prisma vai representar essa classificação aqui de meio de desviar, meio refrator de raio de luz. Entendendo que o raio de luz chega até esse objeto, o raio de luz vai chegar até o prisma e vai ser desviado para algum lugar. E sempre, por padrão, ele vai desviar para a base. Então, temos aqui o ângulo de incidência
e nesse ângulo de incidência, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai ser desviado sempre para a base. Do mesmo jeito que nós temos esse outro exemplo aqui, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? Vai sempre para a base. Aqui a mesma coisa, o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? E vai sempre para a base. Aqui o raio de luz vai encontrar o dióptro e vai para onde? E vai sempre para a base. Tá? Então aqui nós já temos o desenho de uma lente esférica positiva e aqui nós temos o desenho de uma lente esférica negativa. Olha, aqui vai acontecer convergência, aqui está acontecendo convergência e aqui está acontecendo divergência do raio de luz. Então, a composição, o formato do prisma também vai interferir no desvio dessa luz. O formato do prisma também vai, de acordo com a sua espessura, de acordo com a sua forma, também vai influenciar no desvio de luz. O prisma influencia no desvio do raio de luz. Essa é a principal importância, essa é a principal função do prisma dentro da oftálmica, dentro da lente que nós trabalhamos, dentro da lente de ótica. E é importante entender que esse prisma pode ser utilizado em vários fatores. Ele pode trabalhar na correção de estrabismo, ele pode trabalhar na correção de ametropias, ele pode trabalhar também na correção de ambliopia. Então, existe uma série de fatores, esse aqui vai ser mais abordado, vai ser mais específico na parte de estrabismo, para falar a respeito de desvio de raio de luz, estudar um pouquinho mais, para entender que isso pode ser utilizado na prescrição para corrigir uma série de fatores. E até mesmo a prescrição sem o pedido de prisma já é uma correção prismática. Já está corrigindo automaticamente um prisma. Por quê? Porque toda lente ela vai desviar o raio de luz. E mesmo que ela seja uma lente com baixa dioptria, mesmo assim vai existir o fenômeno prismático nessa lente. Tá? Então, só o fato de você fazer curvas diferentes já te dá como resultado prisma. Já te dá como resultado o efeito prismático na lente. Tá? Então, isso é interessante, é importante até para a prescrição, é importante entender, é importante que o profissional que trabalha em ótica entenda um pouquinho o efeito prismático, porque tudo dentro de ótica gira no fator prisma. Ó, o prisma sempre desvia a luz para a base. Esse desvio dá origem à dioptria prismática, também conhecida como dióptro prismático ou dióptro, simplesmente representado por P. Tá? Então, ali na frente, vocês vão ver, mas se não tiver, eu vou abordar já aqui com vocês, pode ser que uma prescrição venha com o seguinte pedido: olho direito, mais 2, com menos 1, a 90. Deixa eu tirar esses. Mais 2, com menos 1, a 90. E olho esquerdo, prisma, 5 pontos de prisma na base temporal. Tá? Então, nesse caso específico, olha, plano com 5 pontos de prisma na base temporal. Aqui, o que está falando? O que essa prescrição está mostrando para nós? Que vai existir a necessidade de correção com prisma, e não necessariamente correção com a lente esférica. Tá? Do mesmo jeito que aqui em cima, nós podemos observar que vai ter a fabricação dele vai ser feito dentro de 5 pontos prismáticos, ou 5 dióptros prismáticos, para corrigir onde? Para corrigir na base temporal, olha a base temporal desse cliente. Então, esse prisma vai ser colocado, vamos pensar assim, como que é a correção. Isso vocês vão ver melhor no tópico de estrabologia, tá, pessoal? É que, na realidade, para eu explicar o que é o prisma na receita, vocês precisam um pouquinho entender como que o prisma funciona.
Tá? O prisma da lente oftálmica, vamos supor ali um prisma só com a base prismática, só com, sem considerar ametropias. Ele vai ter esse desenho. Ele é um triângulo, ele é um triângulo que vai funcionar para o desvio de raio de luz. E ele vai ter uma base. Lembra lá que nós vimos ali atrás? A base é o que vai representar a posição da colocação do prisma. Então, quando nós falamos ali de um prisma de base temporal, significa o quê? Significa que esse prisma vai ser colocado na base temporal. Esse prisma vai ser utilizado para corrigir, olha, base temporal. Esse prisma vai estar corrigindo o quê? Esse prisma vai estar corrigindo a base temporal. Aí vamos pensar, nós vamos ter um olho aqui, vamos ter outro olho aqui, vamos ter o nariz aqui, lá maravilhosos. Aqui nós temos o olho direito, aqui nós temos o olho esquerdo. E o que essa prescrição está dizendo? Que ele vai corrigir no olho direito com uma lente positiva. Então, aqui vai estar uma lente positiva. E aqui vai estar o quê? Uma lente prismática. Então, vai ter um prisma trabalhando aqui com 5 pontos, tá? Aqui, 5 milímetros, vocês vão entender melhor na parte de lentes como funciona o prisma. Porém, aqui vai acontecer que essa base temporal vai estar colocada para esse canto aqui, para a têmpora. Tá? Então, basicamente, esse desenho, esse prisma, basicamente, esse prisma, ele vai corrigir onde? Ele vai estar posicionado onde? Ele vai estar posicionado no óculos, de forma em que a posição desse prisma fique para o temporal. Tá? Fazendo um exercício inverso de puxar a correção do olho do cliente para o nasal. Tá? Então, o prisma ele vai corrigir a posição em que o músculo oculomotor está, vai auxiliar a posição do músculo oculomotor, posicionando ele ou puxando. Nós não usamos muito esse termo técnico, porque isso não é técnico, né? Mas assim, a grosso modo, puxando o olho para o canto necessário para voltar no alinhamento e para ter a visão central, para ter a visão focada novamente. Tá? Então, a lente esférica, ela trabalha dentro de todos os meridianos. A lente prismática já trabalha com a posição correta. Ela pode ser na base temporal, ela pode ser, deixa eu escrever aqui, né, na base temporal, ela pode ser na base nasal. Então, a base vai estar colocada no nariz. Ela pode ser colocada na base superior. Então, ela vai estar com a base alinhada para cima, no superior. A base inferior. Então, ela vai estar com a base colocada para baixo. E assim vai. Então, nós temos temporal, nasal, superior, inferior. E tudo isso auxiliando no quê? Auxiliando no desvio do raio de luz. Tá? Então, lá dentro da estrabologia, dentro do estudo de estrabologia, vocês vão ter contato melhor esse módulo é dentro do módulo de consultor óptico, vocês vão ter uma informação melhor de como funciona a correção da estrabologia, vai ser identificado lá como que é e a demonstração de como funciona a correção da estrabologia, tá? Mas básico aqui para vocês, dentro do tópico de interpretação de receita, nós temos que entender que o movimento em que a posição em que vai ser colocada vai variar de acordo com a prescrição médica. O médico que vai sugerir de acordo com o exame. O médico que vai sugerir de acordo com o exame feito qual é a posição correta para corrigir esse prisma, para corrigir esse desvio que está acontecendo no olho do cliente.